Hoje nós iremos falar sobre avivamento, um tema que nesses últimos dias está sendo muito debatido e voltou para o hype e nós não vamos deixar passar nada. Seja muito bem-vindo, eu sou o Jefferson Rocha e este é o meu canal teológico, ele pode ser um pouquinho seu também, basta você se inscrever neste canal, curte esse vídeo para o algoritmo entender que é um vídeo relevante, já sabe, se gostar dele compartilha com os seus amigos no grupo da igreja, no grupo de jovens, pro tio, pra tia, para todo mundo vir aprender teologia de forma simples e descomplicada com a gente. Fazendo isso, vamos então assim para o nosso vídeo. Nessa última semana nós ouvimos falar sobre um grande movimento que está tomando conta de uma universidade em Kentucky, nos Estados Unidos, o famoso Asbury Revival, acho que é assim que fala, o movimento de avivamento em Asbury. E diante disso nós temos que entender primeiro o que é avivamento. É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Primeiro, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos um modelo de avivamento muito interessante. Nós olhamos para o livro de Esdras, para o livro de Neemias, nós encontramos avivamento da seguinte forma, e é isso que caracteriza avivamento em toda a história da igreja. Ele é assim um movimento espiritual que intensifica a devoção, a busca, a oração e a adoração a Deus, e é caracterizado por um despertar espiritual do cristão, onde as pessoas têm assim o seu desejo renovado de buscar mais a Deus, estar mais íntimo dele, viver uma vida santa e justa na sociedade. Frequentemente, o avivamento é associado ao aumento da frequência e da qualidade da oração e também assim da adoração. Nós damos também nele uma maior ênfase na leitura e da exposição da Bíblia Sagrada, e isso nos torna mais dispostos a compartilhar a fé uns com os outros. Isso é justamente um despertamento para ir e fazer missões. O avivamento ele pode acontecer de forma individual ou de forma coletiva. Historicamente, nós vemos que em avivamentos nós temos pregações apaixonantes, pregações plenamente e profundamente bíblicas, que produzem arrependimento nas pessoas, que produzem lágrima nas pessoas, que fazem elas se movimentarem. Justamente viver aquilo que Paulo fala em Romanos, que é o metanoia, a mudança, a conversão da vossa própria mente. Usando o mesmo exemplo de Neemias, nós vemos que quando Neemias e Esdras estão preocupados em ler o livro da lei, o povo automaticamente se arrepende dos seus pecados com o peso da palavra de Deus e eles se arrependem dos seus atos, eles abandonam a sua vida a qual eles viviam outrora e começam a assumir uma posição realmente de servos de Deus, de filhos amados do Senhor, e começam a viver uma vida em prol, baseada assim na própria palavra de Deus. Muitas das vezes o avivamento vai produzir um impacto positivo na nossa sociedade, fazendo a gente estar ligado justamente a causas sociais, e isso é realmente ir e fazer missões. Mas só que quando nós falamos de avivamento na história, e teologicamente agora falando, nós temos um debate de anos, de séculos aqui, que pessoas justamente preocupadas em definir o que é avivamento. Só que agora, vamos lá, nós temos que entender que isso não é causa humana, não é causada por nós próprios. O que nós encontramos em Asbury é totalmente diferente e nós temos um olhar atento ao futuro, um possível avivamento, porque é uma universidade totalmente respeitada no meio acadêmico e que nós vemos que simplesmente era um culto normal. Claro, não ia descer o Batman no culto, claro. Boa noite, Batman. Vamos lá, nossa linguagem mesmo, era um culto normal, era um culto que teria horário para começar e horário para terminar, só que não termina. Não é porque os pastores insistiram, não é porque os líderes de louvor insistem, mas é porque o Espírito Santo do Senhor desce sobre o ambiente e insiste em algo totalmente fora dos padrões, em algo totalmente novo e exclusivo para aquela comunidade. Estamos falando aqui em um culto sem estrelas, sem pessoas famosas dirigindo o culto. Estamos falando em um culto que apenas um sermão e alguns louvores, algumas canções estavam sendo entoados, até que o culto não termina. Isto é sim uma ação
exclusiva do Espírito Santo. Se é um avivamento ou não, isso não cabe a nós julgar neste momento por ser cedo e por avivamento ter N fatores a ser avaliado posteriormente. Só que Deus está fazendo algo sim no meio do seu povo. Deus nos chama para perto no momento em que Ele realmente quer. Não é algo que vem de nós, é algo que vem totalmente dele. E quando nós falamos que a nossa oração é faz no Brasil também, algumas pessoas criticam, até já recebi algumas críticas no meu Instagram, mas enfim, vai lá, segue a gente lá, @o Jefferson Rocha, nosso Instagram também, se for para criticar, critique lá também, mas nos siga. Mas nós não estamos apenas falando do movimento que acontece momentaneamente, nós falamos em uma volta profundamente à palavra de Deus, algo que nós estamos enfrentando no Brasil, passando por algo que nós como pregadores acompanhamos aí pelo Brasil e nós vemos que está faltando Bíblia em muitos locais. Está faltando aquela pregação totalmente cristocêntrica, totalmente bibliocêntrica. Nós precisamos voltar a entrar aos nossos cultos com a devoção totalmente a Deus. Esquecer quem está ministrando louvor. Esquecer se é um famoso da rede social que está dirigindo o culto. Mas lembrar que o principal, aquele que realmente é o centro do culto, o centro do evangelho, Cristo Jesus, Ele é a causa de nós estarmos naquele local reunido. Isso precisa voltar a ser a base para os nossos cultos. Quando isso começar a acontecer, nós entrar em nossos cultos sem preocupações como qual é a hora que o culto vai acabar, quem que vai dirigir o culto, quem que vai ministrar a palavra. Isso não é preocupações que nós devemos de ter no momento que nós estamos adorando a Deus. A preocupação que nós temos que estar diante de Deus é: Senhor, perdoe os meus pecados, me torna digno de estar na sua presença e receba o meu louvor. Entregar a vida por completo ao Espírito Santo de Deus. Apenas assim, um grande avivamento virá sobre nós e nós desfrutaremos, talvez algo próximo àquilo que eles estão experimentando naquele lugar, mas algo totalmente profundo e genuíno. Sim, eu encerro esse vídeo orando. Faz sobre o Brasil, Senhor. Aviva a sua obra no meio destes anos. E que você, jovem que está me assistindo, seja assim, um participante deste grande avivamento. Não apenas um espectador, como nós estamos aqui no Brasil, olhando o que eles estão vivendo lá fora, mas que nós venhamos participar deste grande mover de Deus sobre a nossa nação. Gostou desse vídeo? Já sabe o que fazer. Curte ele, compartilhe com os seus amigos o maior que você conseguir. Se inscreva nesse canal, ele pode ser um pouquinho seu também. Ativa as notificações para você não perder novidades de vídeo novo que a gente lançar por aqui. E se Jesus nos permitir, nos encontramos assim em um próximo vídeo.